Glória a Deus. Bem, eu quero que você se aquiete agora, de fato, que você assuma uma postura de alguém que vai se submeter à palavra de Deus, sabe? As nossas posturas falam muito. Quem é casado já deve ter vivido alguma crise. As mulheres, quando elas falam com seus maridos, elas querem atenção. Então não adianta que você esteja ouvindo se a sua postura não estiver demonstrando isso. Quem é homem sabe do que eu estou falando. Então você precisa olhar nos olhos dela, você precisa demonstrar que todo o seu coração está naquilo que ela está falando. E diante de Deus não é diferente, a nossa postura fala. Então, ainda que você esteja num ambiente informal da sua casa, cuidado para não se distrair, para não se conectar a outras frequências que vão roubar o seu coração da palavra de Deus. Eu tenho uma palavra que eu quero repartir hoje, no domingo que vem, ela vai ter sequência e que eu tenho certeza vai abastecer o seu coração nesse tempo tão desafiador. Nós, de fato, estamos vivendo o momento mais crítico da nossa geração. Nós vivemos num país abençoado por Deus, nós somos livrados de situações que outros povos vivem com constância, guerras, mas agora estamos vivendo a crise de uma pandemia que todos os dias ceifa milhares de pessoas e nós vemos por toda parte o luto, nós vemos o medo, nós vemos a angústia, nós vemos a confusão. E eu acho que a gente pode definir, nós estamos num tempo que se parece muito com um tempo de guerra, não é? Num tempo de guerra. Nós não estamos acostumados com isso, graças a Deus. A morte, embora ela faça parte da história humana, das nossas histórias, mas no volume que ela tem se manifestado nesses dias, nós nunca vivemos. Na nossa geração, não. E precisamos de estrutura para isso, sabe? Um pastor, ele não sofre só por aquilo que o aflige diretamente. Porque, claro, sofremos, somos gente. Como eu tenho falado com constância, não existem super-heróis, não existem pessoas sobre-humanas. Então, as tensões que atingem os homens nos atingem também, mas um pastor sofre pelos outros, porque ele está conectado às suas ovelhas. E as coisas que nós temos vivido nesses últimos tempos têm feito com que o meu coração, e eu tenho certeza, o da equipe pastoral dessa igreja, se ponha em busca de conteúdo, de alimento que possa não apenas nos sustentar, mas que possa sustentar você, ovelha nossa que está no meio da guerra. Eu quero, com você, como eu disse hoje, no próximo domingo, eu quero mergulhar num salmo, o Salmo 27. Seria muito bom que você tivesse uma Bíblia aí e pudesse abrir nessa parte das Escrituras, Salmos 27. Porque eu considero o Salmo 27 como um guia para tempos de guerra. E eu digo isso, começo justificando a minha proposta, lendo 2 versículos a princípio. E com o passar do tempo aqui nós vamos mergulhando em cada expressão desse texto, inspirado por Deus, mas escrito por gente que sofria. Aliás, o livro de Salmos é uma fonte de consolação, porque muitos dos salmos foram escritos a partir da angústia de alguém que servia a Deus. E é por isso que nós nos sentimos confortados, fortalecidos e instruídos, porque percebemos que aquilo que nos acontece, aconteceu com gente muito melhor que nós no passado, e essas pessoas encontraram a saída na presença do Senhor. No Salmo 27, versículos 2 e 3, está escrito assim, e daqui eu parto para a nossa reflexão. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Veja o que diz o versículo 3.
ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Eu quero desafiar você aí na sua casa, onde quer que você esteja acompanhando esse culto, sozinho ou cercado por outras pessoas, que você repita comigo as palavras desse versículo 3, já como uma confissão de fé, uma predisposição do seu coração. Diga comigo: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Ainda assim terei confiança. Quando você lê o Salmo 27, você vai perceber que quem o escreveu estava vivendo tempos angustiosos. Estava se sentindo cercado, ameaçado. E já colocando esse pano de fundo, eu acho que nós podemos nos incluir nessa história, porque assim estamos. Como eu descrevi agora há pouco, nós vivemos um tempo que parece um tempo de guerra. Nós abrimos as redes sociais e encontramos luto e choro por todo lugar. Ainda que essa não seja toda a verdade, nós encontramos também esperança no testemunho daqueles que foram abençoados por Deus. Nós encontramos fé na igreja que está manifestando a palavra no meio desse tempo tão tenebroso, a luz do evangelho sendo pregada, sendo compartilhada, alcançando pessoas, salvando famílias. E dentro desse contraste nós vivemos emoções ambíguas, porque às vezes nos alegramos com algo que vemos claramente ali está a manifestação da graça e do poder de Deus, e às vezes estamos chorando. Chorando por nós mesmos ou chorando por alguém que nós amamos. Vivemos num tempo de guerra. Nos sentimos ameaçados. Parece que a morte ficou mais perto. Ela não deveria nos assustar, a nós os que servimos ao Senhor, porque Jesus Cristo disse que aquele que crê nele passou da morte para a vida. Ainda que morra, viverá. Então, não deveríamos nos angustiar. E acho que o verdadeiro cristão, aquele que tem certeza da sua salvação, não se angustia exatamente pela morte, se angustia muito mais pela possibilidade de sofrimento, de provocar sofrimento nos outros. Não é verdade? Bem, eu não quero exatamente gastar o meu tempo aqui falando da dor e das ameaças que nos cercam, porque isso já está evidente, mas como é que a gente supera um tempo assim? Como é que a gente cresce num tempo de guerra? Porque esse é o contexto. O salmista está dizendo que mesmo que um exército esteja acampado contra ele, mesmo que ele esteja na mira dos seus inimigos, e mesmo que a guerra de fato estoure, ele pode aguardar no Senhor, ele pode descansar, ele pode manter o seu coração em confiança. E aliás, eu diria que confiar é o verbo que define a fé. O que é fé, senão plena confiança em Deus? Uma confiança que vai além do nosso entendimento. Sim, muitas vezes a nossa alma clama por entender as situações, por ter todas as respostas. Nós somos seres racionais, isso é uma bênção, mas às vezes nos atrapalha, porque algumas das coisas que Deus permite que nos aconteçam, e até das coisas que Ele mesmo faz, não cabem na nossa mente. Nós não vamos conseguir entendê-las logicamente, e aí nós precisamos confiar no caráter de Deus, confiar na bondade, no amor, que é a própria essência do nosso Deus. Mas, quando estamos vivendo tempos aflitivos, tempos de guerra, nós temos na palavra de Deus instrução de como na expressão do apóstolo Paulo fala disso também, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, quando ele fala de guerra espiritual. Obviamente, a guerra espiritual tem reflexos no mundo natural. E Paulo diz que nós precisamos ter certas posturas para
suportarmos o dia mau. Sabe, queridos, já sabemos, já descobrimos isso, não demorou muito. A vida do ser humano e a vida do cristão, inclusive, ela muitas vezes é visitada por aquilo que o apóstolo chamou de dia mau. E ele fala que nós precisamos nos vestir de toda a armadura de Deus para suportar no dia mau e depois de ter feito tudo, permanecermos firmes. Esse é o nosso desafio. Ainda que a guerra esteja estourando, ainda que os hospitais permaneçam cheios, vão esvaziar em nome de Jesus. E ainda que estejamos chorando a partida de gente querida, irmãos nossos, ainda assim, nós vamos permanecer firmes. E vamos permanecer firmes porque a nossa porção é o Senhor. Porque Deus está acima de tudo isso e a nossa vida com Ele está acima de tudo isso. Mas há determinadas posturas que nós podemos tomar para que a nossa alma, sabe, esse lugar onde residem as suas emoções, esse lugar onde você sente ânimo ou desânimo, onde você percebe coragem ou medo, esse lugar é a sua alma. A sua alma, ela é influenciada pelas circunstâncias, por aquilo que está acontecendo à sua volta. Mas ela precisa de uma influência mais poderosa do Espírito para que ela não sucumba. E nós temos nas palavras escritas aqui, nessa passagem bíblica tão maravilhosa, nós temos algumas instruções. E eu gostaria de compartilhar com você algumas dessas instruções. A primeira delas está no versículo 1. O salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Preste atenção. Ele está estabelecendo uma lógica de fé. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. E daqui eu já tiro uma lição que eu tenho procurado praticar. E eu gostaria muito que as minhas ovelhas, aquelas pessoas que o Senhor colocou debaixo desse cajado santo que está nas minhas mãos, que elas também aprendessem a viver nesse lugar de proteção. Que é onde nós dominamos o medo com argumentos de fé. Você precisa aprender a dominar o medo. O medo está aí. Acho que nunca esteve tão forte. Como eu tenho denunciado já aqui, existe uma indústria do medo. Não é? Você liga os telejornais ou você lê as notícias e você vai ver uma indústria do medo. Mas isso não nasce apenas nos interesses humanos, porque há quem ganhe com medo. É verdade, há quem ganhe. Mas a origem de tudo está no império das trevas. Satanás é o pai da mentira. Satanás, ele usa de artimanhas para nos tirar daquilo que é sólido, a palavra de Deus, e para nos colocar naquilo que muitas vezes nem real é. Mas através disso, ele tenta nos apavorar. E como é que nós nos defendemos do medo, do pânico? Nós precisamos exercitar um domínio próprio. E vamos exercitar esse domínio próprio com argumentos de fé. O que o salmista está aqui proclamando, eu acho que ele não está proclamando apenas para quem lê o seu salmo para nós, ele está proclamando para si mesmo. Às vezes a gente tem que se olhar no espelho, sabe? Você acorda angustiado, desanimado, apavorado. E você precisa se olhar no espelho e dizer para si mesmo, para aqueles que estão à sua volta, coisas do tipo: o Senhor é a minha luz, de quem terei medo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Deus, que foi revelado, entregue de uma vez por todas a nós em Cristo Jesus? Sabe, nós começamos a afundar na turbulência da vida quando nós tiramos os olhos de Jesus. Você se lembra daquela experiência dos discípulos no meio da tempestade, em alto mar, à noite?
E eles clamavam, eles estavam apavorados, ainda que a maioria deles fosse gente de profissão, pescadores. Mas eles tinham perdido o controle da situação. E eles esperavam que Jesus viesse. E de repente, Jesus vem, mas não vem da forma como eles haviam desenhado no seu coração. Eles haviam deixado um barquinho para Jesus. Eles esperavam que Jesus viesse de forma natural para socorrê-los. Mas Jesus, como eu sempre brinco, resolveu tirar uma onda naquele dia. E Jesus veio andando sobre as águas. Olha, ele não veio, já seria impossível andar sobre águas tranquilas, mas Jesus veio andando sobre a tempestade. Jesus veio andando sobre as circunstâncias que pareciam estar ali para matar, para tragar aqueles seus servos. E a princípio eles ficam assustados. Alguns deles dizem, é um fantasma no meio da noite, um vulto. Mas era Jesus, era Jesus. Jesus vem de forma sobrenatural no meio das nossas angústias. Sabe, não preconceba, não coloque Deus numa caixinha de fósforo, porque Ele não vai ficar aí na sua lógica, é muito pequena a nossa lógica. Permita que o Senhor faça do jeito que Ele quer fazer. Bem, mas o fato é que Jesus se aproximou e Pedro, ousadamente, vendo, entusiasmado com a sua presença, só a presença de Jesus no meio das nossas guerras e tempestades, já é suficiente para nos entusiasmar, se nós estivermos olhando para Ele. Você está olhando para Jesus agora, no meio dessa crise toda, de tantas más notícias, você está olhando para Jesus. Se você está olhando para Jesus, eu tenho certeza, você está crescendo. Você está tendo novas experiências. Pedro disse, és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo. E Jesus diz, vem, vem. Ou seja, naquele momento, o que era um problema insolúvel, a tempestade, se tornou a oportunidade da vida de um homem, de provar, de experimentar o poder de Deus. E Pedro, então, ele desce do barco, ele começa a andar sobre as águas, ele vive um milagre. Eu quero profetizar que você vai viver milagres sobrenaturais nesse tempo de tempestade, que no meio da guerra você vai descobrir que o seu Deus é um Deus que tem controle sobre aquilo que parece incontrolável. Pedro andou sobre as águas, o seu coração se aquietou. Provavelmente aquilo que até minutos antes era pavor na sua alma, se tornou por algum tempo, eu não sei quanto tempo, eu não sei quantos metros ele andou sobre as águas, mas eu sei que por algum tempo aquilo se tornou numa experiência maravilhosa. Mas, num lapso, aquele discípulo de Jesus tirou os olhos do Senhor e colocou nas ondas. E o que aconteceu imediatamente, a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Amados, o que eu quero dizer é que para dominarmos a ansiedade, o medo, nós precisamos olhar para Ele. Nós não podemos tirar os olhos dEle. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele tem o controle sobre tudo. Ele tem uma vontade perfeita para as nossas vidas. Enquanto nós estivermos alimentando o nosso coração com essa verdade, com os argumentos das suas promessas, nós estaremos firmes. E lembre-se, no meio da guerra, o mais importante é que você esteja firme, é que você prevaleça. Quando a gente fala de medo, talvez seja importante associar o medo à ansiedade, porque medo e ansiedade são duas coisas que andam de mãos dadas, uma é subproduto da outra. Quando nós estamos ansiosos, e há muita gente, mesmo entre aqueles que conhecem o Senhor e o seu poder, há pessoas que estão sendo vencidas pela ansiedade. E o que é a ansiedade senão o medo
do que pode acontecer, o medo do que não existe, mas pode vir a existir. Eu sempre digo que a ansiedade antecipa para o nosso mundo real aquilo que é ainda virtual e que talvez nunca se consuma. E a ansiedade é terrível porque ela milita contra a nossa fé. A ansiedade acaba sendo uma manifestação de incredulidade, de desconfiança. Jesus ensinando os seus discípulos a prevalecerem nas guerras que eles teriam que enfrentar. Jesus disse em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, um texto bastante conhecido, que nós já exploramos aqui tantas vezes, mas que é tão adequado para esse tempo que nós estamos vivendo. Palavras de Jesus Cristo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E Jesus diz, parece que ele está ensinando a crianças, né? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E Jesus pergunta, por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Perceba que Jesus conecta, que Jesus associa a ansiedade à falta de fé. Nós ficamos ansiosos porque permitimos que o nosso coração duvide da provisão de Deus, da fidelidade de Deus. Mas isso é uma loucura, porque Deus não está fiel, Deus é fiel. Tudo o que Deus fala, Ele fala e cumpre. A Bíblia diz que nele não há mudança, não há sombra de variação. Nosso Deus é plenamente confiável. E o que nós precisamos, ainda que ouvindo os estouros da guerra à nossa volta, e ainda que percebendo e vivenciando algumas perdas, nós precisamos guardar o nosso coração e dizer, o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. Claro que nós precisamos nos cuidar. Você não anda em meio a uma guerra descuidado, você precisa medir os seus passos, não é verdade? E agora, nesse momento, sim, nós precisamos ser ao mesmo tempo homens de fé e de bom senso. Essas duas coisas, elas não costumam se chocar. Então, é tempo de nos protegermos? Sim, é tempo de nos protegermos, é tempo de usarmos máscaras, é tempo de evitarmos encontros que são tão abençoados, tão importantes para nós. É tempo sim, mas o que nos guarda de fato é a fidelidade de Deus. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam, não é o que diz a palavra do Senhor? Então, querido, eu convido você nessa noite a mais uma vez olhar para Deus e olhar para as circunstâncias e dizer, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Não faz sentido nós nos entregarmos ao medo e à ansiedade, se o nosso Deus, que tem poder sobre tudo, está conosco e mantém uma aliança conosco. Uma outra coisa que eu encontro aqui como instrução no Salmo 27, que é tão essencial, é que nós valorizemos a comunhão. Se eu posso te dar um conselho baseado nessa palavra, mas também baseado em minha própria experiência,
não se afaste da casa de Deus. Ao contrário, busque a conexão. Talvez alguém com uma mente mais natural diga, não pastor, mas é que a casa de Deus está fechada. Nós não podemos ir. Não, o conceito de casa de Deus, de igreja, o conceito da nova aliança vai para muito além de um prédio. De fato, esse prédio aqui está vazio nessa noite, mas a casa de Deus está cheia, porque os filhos de Deus estão agora conectados num espírito, reunidos diante do Senhor. Os filhos de Deus estão cuidando uns dos outros e buscando juntos a Deus. Isso é a igreja. No versículo 4 do nosso texto, do nosso guia, está escrito: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Preste atenção, querido, eu estou falando de um homem que está cercado de inimigos, eu estou falando de um homem que está vendo a guerra estourar contra ele, mas ele está dizendo, tem uma coisa, tem uma prioridade que eu elegi, mesmo num tempo tão aflitivo. E eu não apenas estou pedindo a Deus, mas eu estou buscando isso. Eu quero estar na casa do Senhor. E aqui eu penso que vale a pena ressaltar que nós precisamos buscar a Deus no sentido de que Ele amplie a nossa revelação do quão importante é fazer parte da igreja, estar no corpo, ligado, como diz o apóstolo Paulo, pelo auxílio de juntas, sabe, funcionando, cuidando, defendendo, alimentando, edificando uns aos outros. De certa forma, nesse tempo de aflição, isso é uma das coisas que mais tem consolado o meu coração. Eu falei agora há pouco dessa mobilização do povo de Deus. Então, alguém está sofrendo com um ente querido hospitalizado e logo vários irmãos estão juntos, entrando em jejum, chorando, dando palavras de conforto, de fortalecimento. Isso é igreja, isso é estar na casa do Senhor. E quão importante é. Talvez você esteja participando desse culto, mas você seja uma pessoa que apenas assiste de longe. Você não está de fato ligado, você se conecta na internet, mas você não se conecta ao corpo. Quem sabe um dia você frequentou a igreja, você fez parte dessa realidade santa, que não deixa de ser assim uma antecipação do céu, ainda que imperfeita. E você está tentando se manter na solidão. Às vezes, como uma espécie de freelancer, buscando alguma coisa aqui e ali. A cada domingo você procura uma igreja online, participa de um culto. Já é alguma coisa, pode lhe fortalecer até certo ponto. Mas é muito mais do que isso. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Gente, buscar é colocar isso como um alvo da vida. Que eu possa estar na casa do Senhor, morar, habitar na casa do Senhor. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Se você ficar se alimentando apenas daquilo que o mundo, e que até mesmo as pessoas de boa vontade podem lhe dar, isso não será suficiente para lhe manter de pé. Você precisa receber do que só é ministrado no altar. E para receber do altar, você precisa fazer parte do altar. Você precisa fazer parte da aliança. Por isso eu desafio você que se afastou da igreja a voltar. Ninguém se sentou na sua cadeira, o seu lugar está aqui. Mas eu desafio também você que nunca tomou essa decisão, que talvez seja até um admirador dos cristãos, você seja simpático à igreja, ouça, isso não te sustenta.
Ser um amigo do Evangelho não te sustenta. Você precisa fazer parte dessa intimidade, daqueles que se sentam à mesa para contemplar juntos a beleza do seu Pai e o poder da sua destra. Esse é um tempo em que nós precisamos lutar contra a dispersão. Há uma arma de Satanás contra os servos de Deus, a dispersão. Que o fato de nós não podermos estar fisicamente juntos seja um argumento sutil que vá aos poucos nos afastando da casa de Deus. E às vezes esse afastamento, esse esfriamento, ele começa a se manifestar em atitudes tão pequenas. Quer ver uma coisa? Eu estava prestando atenção nisso, aliás, já várias vezes notei. Nós começamos o nosso culto às 18 horas. Às 18 horas nós começamos a orar e adorar. E às 18 horas nós tínhamos X pessoas participando do altar. 20 minutos depois, aquele número cresceu grandemente. Talvez agora, durante a palavra, haja certamente há mais gente participando. Isso é um mau sinal. Se você é daqueles que está elegendo uma parte do culto que você prefere, é porque você não entendeu o que é culto. Você não está, de fato, se conectando ao altar quando você não percebe essa dimensão. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar na casa de Deus, eu vou me apresentar na presença do Senhor, com os meus irmãos, e nós vamos adorá-lo e vamos contemplá-lo na beleza da sua santidade. Quem tem essa visão já está aí esfregando as mãos alguns minutos antes. Cuidado! Cuidado para que esse tempo não seja um tempo de afastamento. De repente você vive as suas guerras, as suas lutas, e você não compartilha, você não busca ajuda, você não se coloca em oração com outras pessoas. Seja pelos seus desafios, seja pelos desafios de quem você deveria amar. Portanto, eu tiro daqui essa verdade tão fundamental. Para nós sobrevivermos, e não apenas sobrevivermos, mas para nós crescermos, mesmo enquanto a guerra estoura contra nós, nós precisamos valorizar, nós precisamos estar conectados à casa de Deus. No Salmo 84, é tão poético, está escrito, versículos 3 e 4, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Mas eu acho maravilhosa essa conexão. O salmista, com a sua mente artística, ele imagina a andorinha que vem e que faz um ninho na casa do Senhor, e ali ela protege os seus filhotes. Ele está dizendo, eu quero viver isso. Não há um lugar mais seguro. Aliás, não há um lugar seguro no mundo que nós estamos vivendo, a não ser na casa do Senhor. Então corra para cá. Corra para cá, corra para a comunhão, viva intensamente a comunhão. E quando nós vivemos juntos a comunhão, nós somos fortalecidos por duas fontes. A primeira delas e principal, claro, a presença do Senhor. Porque Ele disse que Ele estaria no meio daqueles que se reunissem em seu nome. Então nos abastecemos na presença do Senhor, mas nós também nos abastecemos da graça que está na vida dos nossos irmãos. Sabe, há uma porção que você precisa, um alimento que vai ser essencial para lhe manter vigoroso, e ele não vem direto de Deus, ele vem através daqueles que servem ao seu lado. Por isso nós somos desafiados a edificar, a suportar, ou seja, sustentar, amparar uns aos outros. O terceiro conselho que eu quero lhe dar nessa noite,
para que você vença os tempos de guerra e saia bem, e você termine, porque vai passar. Ouça, vai passar. Mas que quando passar, quando terminar, quando o dia mau for apenas uma lembrança, que você tenha se tornado uma pessoa mais parecida com Jesus. Um crente mais consagrado, mais cheio do Espírito Santo, mais apaixonado pela palavra. Tem que produzir alguma coisa na sua vida. Não é possível que nós vamos desperdiçar esse tempo apenas tentando sobreviver. As coisas que eu estou falando aqui para você, não é para que você simplesmente sobreviva, é para que você cresça. E nós temos uma oportunidade tremenda de crescer. No versículo 6, olha a proclamação do salmista. Agora, não depois, agora, no meio da guerra. Enquanto eu ouço as notícias, enquanto eu ouço os barulhos, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. E ele completa dizendo, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, de alegria, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Que linguagem é essa? Essa é a linguagem do louvor, é a linguagem da adoração. É tempo de nós abrirmos a nossa boca, não para fortalecer o pânico, não para levar as pessoas mais más notícias. Às vezes, eu confesso para você, eu fico um pouco irritado com certos crentes. Porque, ao invés de cumprirem o seu papel, que é o papel de espalhar boas novas, eles estão apenas repercutindo as más notícias que vêm do inferno. E agora, nós precisamos entrar em contraste com esse pânico todo, abrindo sim a nossa boca, para declarar a nossa vitória em Cristo. Ele está dizendo, será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Tenha ousadia de fazer declarações de fé. Eu quero explorar isso com mais profundidade adiante. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que um homem de Deus, que tem comunhão com Deus, mesmo que ele esteja vivendo em tempos angustiosos, ele pode abrir a fonte do louvor e oferecer. Essa expressão parece antagônica, sacrifício de júbilo. Júbilo é alegria, mas ele está falando sobre a alegria sendo oferecida na presença de Deus como um sacrifício. E é verdade. Há tempos na nossa vida em que aquilo que estamos vivendo e aquilo que estamos ouvindo nos levam para o choro, para o gemido. Mas, se nós estamos conectados ao altar, se nós nos abastecemos na presença do Senhor, e na presença do Senhor há plenitude de alegria. Então nós podemos, a partir dessa fonte, a alegria do Senhor é a nossa força. Quantas vezes você já ouviu isso aqui? A partir disso nós manifestamos, nós revelamos um sacrifício de júbilo. Revelamos com o nosso sorriso, que pode estar até disfarçado ou encoberto por uma máscara. A gente está aprendendo a sorrir com os olhos, né? Mas como é importante encontrar alguém que consegue sorrir, que consegue ter uma palavra positiva baseada naquilo que Deus diz, alguém que canta e que salmodia diante do Senhor, alguém que não permite que a sua voz de louvor seja calada. E ouçam, irmãos, o louvor, a adoração é uma arma poderosa. Assim como a murmuração, que é antagônica a tudo isso, ela implode a nossa fé. Uma pessoa que murmura, uma pessoa que dá voz à queixa, ela acaba não apenas implodindo o seu próprio ânimo, mas ela acaba contaminando com pessimismo quem está à sua volta. Mas uma pessoa que está abrindo a sua boca para declarar a vitória do Senhor e para dar glória ao Senhor no meio das crises, uau!
Que arma poderosa! Deus se levanta do seu trono quando Ele ouve a voz da adoração. Você deve conhecer a história que está contada no capítulo 16 de Atos. Eu vou ler apenas alguns versículos para lhe lembrar e para que ela possa nos inspirar aqui. Levantou-se a multidão, Atos 16, 22. Levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Perceba que a coisa está muito difícil. Por volta da meia-noite. Uau! Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio um terremoto, tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eu não vou ler a sequência, mas disso tudo aqui nasceu uma igreja. Nasceu uma igreja. Agora, veja bem, nós estamos falando de homens que foram açoitados, que tiveram as suas vestes rasgadas, que foram maltratados, que foram presos injustamente, que tiveram seus pés amarrados a um tronco, acorrentados. E depois de viverem tudo isso, certamente, sentindo as dores dos açoites, o que eles fazem? Murmuram, reclamam, questionam. Dizem, Deus, mas por que está acontecendo tudo isso? Não, Paulo e Silas, à meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. E qual foi a consequência dessa atitude positiva? Qual foi a consequência deles terem escolhido a voz da adoração? A consequência foi que Deus enviou um milagre. Eu quero dizer que milagres virão à medida em que nós mudarmos a nossa comunicação e que nós pararmos de exaltar os nossos problemas, o coronavírus, as mortes, e nós dissermos, Deus é bom, Deus é fiel, Ele continua cumprindo o seu propósito sobre a terra, Ele é digno de louvor, eu o amo de todo o meu coração. Ouça, à medida em que nós, a igreja, façamos isso de todo o nosso coração, terremotos da graça virão sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, e nós veremos libertação naquilo que começou como uma grande angústia. Você pode dizer amém aí onde você está? A voz do louvor. A voz do louvor. A voz do louvor não se alimenta necessariamente das circunstâncias. Claro, quando Deus faz um milagre, o que temos que fazer? Dar graças. Mas podemos dar graças antes que Ele faça. Quando nós nos alimentamos do nosso propósito. Porque fomos feitos, ouça, eu e você, fomos criados para o louvor da sua glória. Eu quero deixar um último recado com você nessa noite, porque como eu prometi, com a graça de Deus, no próximo domingo eu quero seguir mergulhando no Salmo 27 com você. Mas eu quero ler o versículo 8 e deixar uma semente mais no seu coração. No versículo 8 está escrito, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Volte a se colocar no contexto. Um homem de Deus está cercado pelos seus inimigos e a guerra estourou contra ele. E ele está nesse lugar de pressão e de repente ele diz, algo ocorreu ao meu coração. Eu vou traduzir isso como, parece que há uma ideia insistente, um pensamento que está o tempo todo falando comigo. Busque ao Senhor, busque ao Senhor. Busque ao Senhor, busque ao Senhor. Eu tenho certeza que muitos de vocês, se não todos, têm
ouvido essa voz, busque ao Senhor, busque ao Senhor, busque ao Senhor. Eu não sei se todos estão correspondendo, porque a verdade é que o testemunho do salmista aqui é: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E ele toma uma decisão: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ele não fica apenas com a sensação, com esse clamor interior. Ele decide fazê-lo. E buscar a presença de Deus é mais do que buscar o livramento. Eu sei que tem muita gente buscando o livramento. Eu sei que tem gente orando, talvez você seja um deles. E eu não lhe condeno por isso. Gente que está orando porque está em aflição e precisa de um livramento. E você está orando por livramento. Deus tem misericórdia. Eu não sei como vou pagar as minhas contas. Deus tem misericórdia. O meu pai está hospitalizado, precisa de um milagre. E você está buscando um livramento. Deus não se ofende com isso. Ele nos mandou buscá-lo quando nós precisamos de socorro. Mas o segredo não é buscar um livramento. O segredo é buscar ao Senhor. Se você busca apenas o livramento, enquanto o livramento não se manifesta, você permanece em angústia. Agora, se você busca ao Senhor, você encontra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando você encontra o Senhor, e é isso, há um lugar, no meio da guerra, há um lugar de paz, há um lugar de descanso, há um lugar de abastecimento, há um lugar de alegria. Esse lugar é a presença de Deus. Mas pastor, onde ela está? Qual o endereço? Ela está no seu coração, quando você decide desistir de todos os outros ambientes para estar com Ele. E para entregar toda a sua expectativa a Ele. Quando a Bíblia diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é deleitar-se no Senhor? Satisfaça-se com Deus, ainda que Ele não tenha ouvido ou respondido às suas orações. Desfrute dEle agora. Ele está disponível no meio da guerra. E quando, de fato, nós encontramos esse lugar, quando nós buscamos, a palavra buscar, ela tem um significado. A palavra buscar implica em ter uma determinação de permanecer numa posição, numa ação, até conseguir. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Todos os dias. Não depende se você tem alguém doente, precisando de um milagre ou não. Busque ao Senhor. Encontre-se com Ele. Feche a porta atrás de si. Abra a sua palavra. Permita que através da Bíblia Ele fale ao seu coração. Ele alimente você. Gaste tempo orando no Espírito. Orando em línguas. Você foi cheio do Espírito Santo? Se não foi, porque não pode ser agora? É para todos os que crerem. Mas se você ora em línguas, gaste tempo todos os dias orando em língua. Você está trazendo a presença do Senhor. E na presença do Senhor, você tem tudo aquilo que precisa para estar bem. É o que precisamos em tempos assim, estar bem. Eu espero que no seu coração, ao ouvir essas coisas, você esteja sendo não apenas desafiado, mas você esteja decidindo tomar posição. A guerra estourou. Não podemos negar, não estamos isentos a ela. A guerra estourou. Já faz um tempo. Há perdas. Mas há uma forma de nós passarmos bem esse tempo, querido. Eu quero pedir que você se coloque em pé aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho. Se você tem condição de se posicionar diante de Deus, a gente já está chegando ao final desse culto. Mas eu quero orar com vocês. Antes de orar, eu quero incentivar você que ouviu essa palavra, que está afastado da casa de Deus. Você que nunca fez uma aliança com Jesus, que nunca se comprometeu com a igreja,
por que não fazê-lo agora? Talvez esse seja o grande ganho dessa pandemia. Despertar o seu coração para a necessidade de andar com Deus, de pertencer a Ele. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, aí onde você está, também Jesus está. E eu peço que você coloque, faça isso, Jesus vai ver e vai ouvir. Coloque a mão sobre o seu coração, agora mesmo. Foi assim que eu encontrei Jesus, na sala da minha casa. Eu fiz uma oração. Eu gostaria de te ajudar, faça essa oração comigo. Você que quer entregar a sua vida a Cristo pela primeira vez. Diga assim: Jesus, eu te invoco. Eu te convido para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Perdoa o tempo que eu vivi longe de Ti. Mas agora, eu quero não apenas andar contigo. Eu quero ser Teu. Eu quero te entregar a minha vida, o meu presente e o meu futuro. Eu coloco nas Tuas mãos. E eu te recebo como meu único Senhor e como meu Salvador. Amém. Amém. Eu tenho certeza que Ele está entrando na sua vida e mudando você de dentro para fora. E se você está fazendo isso, por favor, agora mesmo, mande uma mensagem aí nos comentários do YouTube ou do Facebook, por onde você está recebendo essa palavra. Coloque o seu nome e o seu telefone, porque nós queremos fazer contato com você, para lhe dar instruções, para orar diretamente com você. Se você também estava afastado da igreja, longe da casa de Deus, você ouviu, está na casa de Deus, está no lugar mais seguro, volta, conecte-se à igreja. Se você quer fazer isso, você que estava longe, afastado, também escreva nos comentários o seu nome e o seu telefone e nós vamos fazer contato com você. Amém? Vamos todos orar. Vamos dizer para Deus que com guerra ou sem guerra, nós estamos firmes nele. Será que você tem fé para isso? Então, levante as suas mãos bem alto e ore comigo. Senhor Deus, uma guerra estourou. Nós temos adversários, não apenas uma doença que ceifa vidas, que traz sofrimento, mas há espíritos malignos que estão impondo medo, terror, que estão saqueando muitas famílias. Uma guerra, Senhor, Tu sabes, nós estamos numa guerra, nos sentimos ameaçados, mas nessa noite nós decidimos olhar para Ti, Senhor. Nessa noite nós decidimos colocar a nossa fé em Ti. Nós decidimos dizer à ansiedade, ao medo, fiquem calados, porque nós temos um Deus e Ele é a nossa salvação, Ele é fiel. Estamos conectados uns aos outros, fazemos parte da Tua casa, Senhor. Fortalecemos esses laços. Pedimos, Senhor, que Tu, ó Deus, nos abasteça agora com a linguagem da adoração, do louvor. Aliás, no meio dessa guerra nós dizemos graças a Deus, graças a Deus, graças ao Senhor que está conosco todos os dias e que tem nos livrado tremendamente. Graças Te damos, exaltamos o Senhor, declaramos que Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Senhor. Ó Deus, eis aqui a nossa vida. Mantém-nos em pé na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.